Boa tarde, pessoal. Estamos aqui hoje, eu e a Ana Velp, para discutir alguns conceitos das tarefas sobre os referenciais curriculares do Rio Grande do Sul que a gente tem trabalhado com vocês. E eu queria apresentar a professora Ana, que vocês ainda não conhecem. Tudo bom, Ana? Oi, gente, tudo bom, Patrícia? Tudo bom, pessoal? A gente tem só se falado com alguns por e-mail, eu tenho colocado algumas tarefas para vocês, mas é a primeira vez que vocês me veem, né? Então, tudo bem, a gente vai discutir um pouquinho, a gente vai retomar alguns pontos que a gente trabalhou até agora, inclusive para preparar vocês um pouquinho para a prova que está chegando no dia 24. Então, assim, eu e a Catícia vamos conversar um pouquinho sobre tudo isso que a gente viu até agora. E aí nós vamos colocar uma tarefinha, um fórum para vocês se posicionarem sobre o que a gente vai discutir aqui, tá bom? Tá, Catícia? Vamos começar. Lá, vamos. Então tá, eu acho que a gente podia começar primeiro com o conceito de letramento, que é uma coisa assim muito discutida na educação atualmente, né, Catícia? O que tu poderia dizer assim pra gente sobre letramento? Como é que a gente poderia definir esse conceito pro pessoal? Assim? Eu acho que é um conceito chave, né, Ana, nos referenciais, está bastante discutido e é importante para a gente pensar nas tarefas, principalmente agora que eles estão entrando nos estágios, né? Até tem que pensar bastante sobre isso na hora, saber ter esse conceito claro para poder fazer as tarefas, para poder trabalhar com os alunos, eu acho que ajuda bastante. Então, vamos trazer para eles a definição do Brito? Eu acho ótimo, acho ótimo. Lê para eles ali. Então, assim, Brito 2007, tá? A definição de letramento dele é aprender a ler e escrever significa dispor do conhecimento elaborado e poder usá-lo para participar e intervir na sociedade. Então, agir no mundo, né? E o que isso envolve? O que agir no mundo envolve? Envolvem as práticas sociais, né, Catícia? E o que é uma prática social? Uma prática social é o que a gente faz no dia a dia, é o nosso viver, né? Em todos os contextos em que a gente circula, a gente está né, vivendo as práticas sociais. Na hora que a gente vai comprar um pão na padaria, ou que a gente vai ler uma notícia no jornal, ou que a gente vai fazer uma conversa, um vídeo com vocês. Tudo isso são práticas sociais. Então, preparar o aluno para essas práticas diversas e que cada vez surgem mais, né? Porque cada dia as práticas elas vão surgindo mais. Preparar o aluno para isso vai preparar ele não só para a escola, mas para a vida também, né? Que esse é o objetivo, certo? Sim, desculpa te interromper, mas agora um dos objetivos que os referenciais trazem, né? O principal não é a proficiência, né? Ser proficiente no inglês, e sim preparar o aluno para ser cidadão, para interferir, para conseguir mudar a sua vida, para conseguir ser inserido em práticas sociais que antes de entrar na escola ele desconhecia, né? Exatamente. Então isso é muito mais importante do que o nosso aluno, de repente, aprenda um diálogo, né? Que de repente ele não vai usar no dia a dia dele para nada, mas é muito mais importante que ele consiga entender a camiseta que ele vai comprar ou selecionar alguma coisa que seja importante, né? Exatamente. E, inclusive, assim, eu acho que isso tem a ver com... As pessoas, às vezes, confundem letramento com alfabetização, né? Também. E aquele conceito antigo de alfabetização estava muito ligado, assim, na questão da decodificação das letras, né? Simplesmente ler o texto, ler a palavra, mas não. O letramento, ele vai além disso, né? A pessoa não só ela compreende o que ela está lendo, mas ela também age em relação ao texto, ela se posiciona, ela usa o texto para algum propósito na vida, né? Por exemplo, se eu quero ler, eu preciso saber que ônibus eu pego para ir para determinado lugar, aonde eu vou ler essa informação? Numa escala de ônibus, num site da companhia de ônibus, enfim, e eu vou saber buscar essa informação, eu vou poder compreender essa informação. Nós temos alunos, por exemplo, que de repente nunca foram até a rodoviária de Porto Alegre, né? E nunca pegaram um ônibus, nunca aprenderam a ler, por exemplo, uma passagem de ônibus, né?
Então, até trabalhar esse gênero, né, na sala de aula é importante, porque um dia ele vai precisar, um dia provavelmente todos nós já teremos de ir na rodoviária, teremos de ler esse texto e no caso, se o professor apresentar esse texto e mostrar como trabalhar, como entender, como interpretar, ele já está preparando esse aluno, esse cidadão para uma prática social que vai acontecer na vida dele ou na vida de alguém próximo a ele, que ele vai poder ajudar mais dia, menos dia, né? Exatamente. Esse deve ser o propósito da escola, na verdade. Preparar a educação básica, é preparar o cidadão para o mundo, para a vida, né? E aí eu acho que a gente podia falar um pouquinho da questão da educação linguística, né, com eles, e aí depois a gente vai retomar também o conceito de gênero do discurso, que eu acho que é um conceito muito importante. Então, onde é que a educação linguística entra nessa questão do letramento, das práticas sociais, Catiúcia? Tu poderia dizer alguma coisa ou tu quer que eu fale? Eu acho que tu pode dar o teu exemplo do biquíni. Eu acho ótimo, né? Pra gente começar. Eu sempre faço a seguinte pergunta para as pessoas, né? As pessoas, muitas vezes eu costumava, agora eu dou aula de inglês só, mas eu costumava dar aula de português também, né? E as pessoas, quando eu falava para elas que eu era professora de português, as pessoas olhavam para mim e diziam assim: eu não sei português, eu sou péssima em português. E aí vem todo aquele discurso que vocês já sabem, né? Enfim, da questão das variedades. E aí a gente tem que dizer para as pessoas que não, mas se tu falas bem português, olha só, eu estou entendendo tudo que tu estás dizendo para mim e tal. E aí eu sempre faço essa metáfora, eu pergunto para as pessoas assim: bom, andar de biquíni ou de sunga é certo ou é errado? A pessoa me olha e pergunta: depende, e responde, né? Depende, é claro, porque se eu estou na praia, é muito adequado andar de biquíni e de sunga. Mas se eu estou no meu ambiente de trabalho, se eu vou dar aula, eu chegar de biquíni vai ficar muito engraçado, senão, né, vão achar que eu sou doida, né? Então, eu sempre uso esse exemplo, que é a mesma coisa em relação à linguagem. Que a língua padrão, por exemplo, que as pessoas confundem, né, que falar bem português é falar a língua padrão. E aí eu pergunto assim: mas a gente não usa a língua padrão em todos os contextos. Quando a gente está com os amigos, a gente não precisa ficar usando a língua padrão o tempo todo. Quando a gente está no MSN, enfim, né? O próprio professor de português não usa a língua padrão o tempo todo, né? A gente tem que falar a linguagem do nosso interlocutor, porque senão a gente fica falando vazio, falando pro nada, porque as pessoas não vão nem se interessar pelo que a gente está falando. Se a gente começa a falar, né, todo pomposo e todo cheio de rebusqueios, enfim, né? Assim, torna até distancia, né, ao invés de aproximar. Exatamente, muitas vezes. Exatamente. E isso é uma questão interessante porque eles discutiram no semestre passado com aquele videozinho, não sei se vocês se lembram, do David Crystal, que a gente discutiu, nós trabalhamos. O texting, aquele? Isso. É muito bom aquele. Exatamente, e daí eles colocaram, né? Isso, eles leram, eles se posicionaram em relação a isso, que enfim, o aluno consegue saber quando que ele vai usar o VC e quando que ele vai usar o você, né? Ele acaba aprendendo, e claro que o professor ensinando também ajuda, né? Sempre tem aquele mostrando o caminho, né? Que de repente não vai saber onde, ou vai confundir, né? Vai te fazer uma redação com aquele PQVC, e aí a gente vai, bom, mas aqui não é o lugar. Aí chega o momento que o professor tem que intervir e ensinar e mostrar a adequação, né? Fazer a educação linguística, né? Que é para isso que a gente está lá. Exatamente. E eu acho que assim, a melhor maneira também de falar de educação linguística e de adequação e de quando usar um determinado tipo de linguagem ou outro, um registro ou outro, eu acho que é justamente na questão desse conceito de gêneros do discurso, né, Catiúcia? E aí, como é que a gente poderia definir para eles um gênero do discurso? O que seria um gênero do discurso, né? Quem sabe tu lê a definição de gênero? Tá na 134 aqui. Eu acho que a gente vai ter que procurar aqui a definição que a gente queria. Vamos dar uma pausa aqui.